Prezados, bom dia. Informamos a todos que esse evento está sendo gravado e será disponibilizado nos canais de comunicação do CEPROGS. Informamos ainda que, em conformidade com a LGPD, a Lei 3.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados, ao se inscrever para este evento, você aceita que seus dados aqui informados sejam utilizados para campanhas de marketing do CEPROGS e de seus patrocinadores. Bem-vindos a mais um evento realizado pelo CEPROGS, uma entidade cujo trabalho é desenvolvido por empresários voluntários, que dedicam seu tempo à realização de ações em defesa dos interesses da economia digital gaúcha. Este trabalho tem como meio diversas ações, como a aproximação entre as demandas da tecnologia da informação e comunicação e os entes políticos e legislativos, visando o alcance de conquistas que se traduzam em mais poder de competitividade para as empresas, mais espaço para que estas cresçam e possam, com isso, ampliar a geração de empregos, gerando mais riquezas para a cidades, estados e país. CEPROGS, uma plataforma de negócios e representatividade única. Antes de apresentarmos o nosso palestrante, gostaríamos de compartilhar com vocês o belíssimo trabalho desenvolvido pela Casa do Menino Jesus de Praga, que é uma instituição sem fins lucrativos que conta com voluntários das mais diversas áreas profissionais que participam ativamente do dia a dia da casa. A instituição presta serviços especializados para crianças e adolescentes com lesão cerebral profunda e deficiência motora permanente, oriundas de famílias carentes e ou desestruturadas no Rio Grande do Sul. A Casa do Menino é mantida por doações e projetos hoje. Apresenta estrutura e condições de acolher e atender crianças especiais com qualidade e afeto, 24 horas, todos os dias. Em 2020, a Casa do Menino recebeu pela segunda vez o prêmio Melhores ONGs, de acordo com padrões de gestão e transparência. Vamos ver agora o vídeo da Casa do Menino Jesus de Praga. Você que faz parte de cada cantinho da nossa nova casa, que está em cada sorriso das nossas crianças. Você que está no carinho em que nós fazemos o nosso trabalho todos os dias e que é parte fundamental da nossa engrenagem. Obrigado. Foi desafiador chegar até aqui e com determinação enfrentamos e vencemos muitos desafios. Nós somos a Casa do Menino Jesus de Praga. O tema a ser abordado será carreira, os desafios do mercado e a gestão da marca pessoal, com a psicóloga Jaqueline Mânica. Jaqueline é psicóloga, mestre em Ciências Sociais, pós-graduada em Administração de Recursos Humanos pela PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, formada em Dinâmica de Grupo pela SBDG, Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupo, e formação em Coaching e Mentor pelo ICP. Atuou como diretora da Fundação Irmão José Otão, coordenando o escritório de carreiras da PUC-RS, sócia-diretora da Jaqueline Mânica Consultoria e Recursos Humanos desde os anos 90, exercendo atividades de desenvolvimento de recursos humanos, coaching e planejamento de carreira. Professora na Faculdade de Psicologia da PUC, nos cursos de pós-graduação da PUC e Unicinos, atualmente tem um canal Barreiras na Rua no YouTube e é colunista da Rádio Bandeirantes no programa Happy Hour na Band News, com a coluna Carreira em Foco. Informamos que as perguntas poderão ser enviadas via Q&A. Jaqueline, um bom dia e lhe passo a palavra. Bom dia, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, estabelecendo, acho que novas conexões, estabelecendo um espaço de comunicação. Há pouco nós estávamos aqui nos bastidores conversando que eu acho que num momento que a gente escuta tantas notícias ruins, impactantes, né? Impactantes não contagiantes de uma forma positiva, então é sempre muito bom a gente poder estar num espaço onde a ideia é a gente poder conversar sobre perspectivas, né? Conversar sobre novas ideias e fazer boas conexões. Estamos precisando disso, isso é um ato de saúde mental. Então, né, começar aqui fazendo uso, preparei um material aqui para vocês, né? Só deixa eu estar aqui colocando
Deixa eu abrir minha tela aqui, minhas apresentações. Um minutinho, está aqui. Né? Então, começando, fazendo aqui a apresentação, trazendo para vocês um pouco da minha trajetória. Está aqui, trancou. Não, olha, estou num ambiente aqui de tecnologia, né? Então já dei as boas-vindas, agora sim. Né? Então, falando um pouquinho de mim, né? Tem essa apresentação mais formal, com o currículo, e eu acho que essa já é uma questão, né, que hoje realmente, e nós falamos muito. Eu estou há 30 anos no mercado de trabalho e se fala muito nessas questões de que hoje ainda nós selecionamos, avaliamos as pessoas por esse currículo formal, mas, na verdade, né, uma expressão que se usa é que selecionamos as pessoas pelos seus LinkedIns, né, mas acabamos muitas vezes desligando ou finalizando a conexão com essas pessoas pelo Instagram. Porque realmente hoje a conexão, essa questão da gente poder entender que nós somos um ser integral, né? Da gente resgatar a humanidade e a integralidade das pessoas. Então, falando um pouco de mim, eu acho que toda a perspectiva, todas as minhas ideias, as questões do que eu realmente hoje tenho trabalhado, do que eu tenho visto, da maneira como eu foco o meu trabalho, e que está atrelado também, que logo em seguida eu vou falar um pouquinho para você sobre o conceito de carreira, né? Hoje nós usamos um conceito de carreiras, né? E esses conceitos, eles estão vinculados muito em cima também da nossa trajetória pessoal. Então, quando eu estou aqui trazendo para vocês, né, assim, algumas premissas, essas premissas elas estão fundamentadas em cima dos meus estudos, sim, eu sou uma pessoa, adoro estudar, sou estudiosa, sou professora, mas também elas estão alicerçadas em cima de quem eu sou. Tá? Então, eu acho super importante poder trazer, assim, que eu acho que tem uma questão que me nutre e que tem muito a ver com o valor, que é o valor da minha família, né? Então, assim, para mim, eu realmente sou uma pessoa que as raízes é algo muito importante, algo que acabou impactando no direcionamento da minha carreira. Eu sou mãe da Gabriela e do José Otávio, eu estou vivendo um momento de ver os filhos voarem, de poder estar acompanhando a questão dos meus filhos em relação à sua trajetória profissional. Então, a Gabriela tem fez 25 agora, e meu filho fez 22, o José Otávio. Eu sou casada com o Alexandre, que hoje nós estamos também dentro dessas mudanças, vivendo todo momento. A minha casa tem uma parte que virou um coworking, então, assim, quando é que eu ia imaginar, né, que a minha residência ia virar um coworking, porque meu marido também está trabalhando aqui, então nós tivemos que fazer, né, os espaços, as salas profissionais, e poder ver como é que nós vamos estar nos conectando com isso. E sim, né, então tem essa formação, são 30 anos na trajetória profissional. Eu comecei desde muito cedo, quando eu me formei ali na psicologia e tive essa identificação, a minha escolha foi poder fazer saúde e poder trabalhar a qualidade de vida, o desenvolvimento das pessoas na perspectiva do trabalho. E logo em seguida eu vou trazer a premissa e eu vou dizer por que eu acredito tanto nisso, que a área do trabalho ela tem tanta importância na nossa formação como pessoas e na nossa saúde mental. Então, eu fiz essa escolha e aí eu acho que eu tive já uma experiência, eu não quero usar muito do nosso tempo, mas volto a dizer, né, essas questões do que eu acredito hoje, elas estão totalmente alicerçadas nos meus movimentos de carreira, né, de buscar essa congruência. Se tem um ditado que me move, teve uma vez que uma pessoa me pediu, já que eu queria uma frase, é uma cliente minha, e eu disse, por que ela, né? Eu disse, olha, uma frase, ela disse, uma frase importante para ti. E eu disse para ela, casa de ferreiro, espeto de ferro. Ela ficou um pouco frustrada, porque ela imaginava que eu ia falar uma frase de Freud, né, Platão, né, alguma coisa mais assim, mais acadêmica. E eu vim com essa frase ainda com uma distorção do que hoje o ditado popular menciona, né, que o ditado popular diz casa de ferreiro, espeto de pau. E esse ditado, gente, ele é pouco inteligente, para usar uma expressão mais delicada nesse início de conversa. E eu tenho realmente como uma frase que casa de ferreiro, ele é espeto de ferro, e do melhor ferro. Porque se eu sou competente, eu tenho que tentar fazer o máximo de buscar essa competência também para a minha vida pessoal. Então, hoje, buscar essa congruência, não estou dizendo que eu seja sempre, mas buscar a congruência, a coerência entre o que eu estudo e o que eu faço, é algo que eu acho que é inteligente a gente buscar para a nossa vida, é saudável a gente buscar para a nossa vida. Então, quando eu estava na minha formação, eu comecei minha carreira numa empresa de economia mista, e aí começou, eu vivi bem numa época de troca de governador, troca de governo,
E naquele momento eu me dei conta de todas as questões políticas que eram envolvidas. E eu estava fazendo já minha especialização em RH, e aí um professor. Então aqui já fica assim algumas questões que são importantes e que são vieses quando a gente estuda carreira. As relações. Não existem relações desinteressadas. Toda e qualquer relação que nós estamos fazendo são vínculos que se criam. E a gente precisa ter essa noção. E aí eu estava conversando com um professor e ele me disse, Jaqueline, o teu perfil não combina com essa empresa que tu tá, tu não tem o perfil de ficar contando o governador, porque cada mudança de governador tem, as empresas têm mudança, mas é uma mudança diferente. Fiz a minha escolha, então, de poder abrir mão de um emprego, né, com 22 anos, eu tinha na época recém-formada, com muito pouca experiência, para montar minha consultoria. E aqui eu vivi uma experiência muito importante. Eu tive muitos anestesistas de plantão, inclusive pessoas que me amam, né? Minha mãe, pessoas que me diziam, como que tu vai largar um emprego seguro, né? Um lugar que te dá toda a tua base, né? Eu sou uma pessoa que eu moro no Porto Alegre, sou da Zona Sul, então adoro o Rio Guaíba, a minha janela tinha vista para o Rio Guaíba, e as pessoas usavam inclusive isso, né? E eu disse assim, eu preciso buscar realmente o que eu quero, né? E para mim, alguns valores são importantes. A minha liberdade é algo importante. E eu vou fazer agora. E as pessoas me diziam, ninguém vai te contratar. Eu lembro que eu era muito jovem, eu cortei meu cabelo Chanel para poder parecer mais, né, um jeito mais profissional, comecei a usar um terno, né, para poder parecer profissional. Mas, e muitos desestímulos. E eu disse, eu quero, eu vou. E aí comecei, e foi muito interessante, porque na primeira semana que eu estava com a consultoria, alguém que eu tinha conhecido ao longo do meu estágio soube que eu estava com a consultoria e me chamou. Então, eu tinha uma semana e eu comecei. Claro que eu foquei nas pequenas e médias empresas, porque as grandes empresas não iam me contratar. Porque as grandes empresas, né, vão buscar trabalhos de recrutamento, eles são de empresas mais consolidadas. E a partir daí eu comecei minha trajetória, e essa experiência com as pequenas e médias empresas, elas te geram muitos vínculos. E uma relação da gente olhar para o funcionamento da empresa de uma forma diferente. E eu respeito muito, e aqui eu já fico uma questão que eu penso que empresas de pequeno e médio porte, primeiro que tem uma distinção, que eu trabalho muito isso nas minhas aulas, que o porte da empresa não tem a ver com o tamanho da gestão. A empresa pode ter porte pequeno, muito pequeno, e isso na caracterização da administração, mas a gestão sempre precisa ser grande. Né? Então, esses são desafios. E aí eu penso que as empresas de pequeno e médio porte, às vezes elas precisam mostrar mais para o mercado o quão importante é a gente trabalhar nesses espaços, o quanto é importante crescer. Só que não é o crescimento de cargos, não é aquele crescimento hierárquico, né? Mas é o crescimento no sentido de poder fazer parte, no sentido de poder estabelecer relações diferentes. Então, isso para mim foi muito importante. A partir disso eu fui indo, daí tive uma experiência com empresas multinacionais também, porque né, e aí algumas questões atreladas muito aos meus valores. Era uma empresa multinacional, mas que também tinha essa questão do construir junto. Então, fui estabelecendo essas relações, vivi uma empresa multinacional. Nesse momento, eu fui chamada para ser executiva dessa empresa multinacional, então eu pude de novo olhar para dentro da empresa, de ter um vínculo de novo, de ter a questão da carteira assinada. Então, essas coisas foram abrindo janelas e a gente vê, né, podendo ver a questão dos impactos das relações, da condução de carreiras. Sempre quis ser professora, então toda vez que me convidavam lá na PUC para eu fazer uma fala, eu ia. Isso foi me abrindo, então, a possibilidade de eu também fazer um outro sonho, que era o ser professora. Eu amo ser professora. Hoje eu sou professora na PUC, né, na graduação, e também ministro, então, os MBAs na Unicinos, e eu posso dizer para vocês que todas essas questões, esses envolvimentos, essas conquistas, elas aconteceram por conta de cuidar dos relacionamentos, de cuidar de algo que é muito importante, que é qual é a impressão, a marca que eu estou deixando em cada um desses vínculos. Eu não vou ter o vínculo porque eu quero ganhar, mas é quando tu tens o vínculo e tu cuida do vínculo, isso possibilita ganhos. E aí, dentro dessa trajetória, eu vivi dentro da PUC a coordenação do escritório de carreiras, que foi realmente muito interessante eu estar dentro da universidade, que é um serviço que a gente oferece para os graduandos e para os diplomados, e poder perceber, né, essa questão do dilema da carreira,
dentro da universidade, um serviço que até então era gratuito, absolutamente gratuito para os... E a gente via que as pessoas diziam assim, ai, ninguém me avisou que tinha esse serviço. Aí, às vezes, eu escutava os alunos dizendo, eu preciso fazer mobilidade acadêmica, eu preciso ir para o Canadá, para o Japão, e os alunos não conheciam os outros prédios e o que a universidade, não desfrutavam do que a universidade tinha. E aí a gente vê a fantasia de que parece que a realização está lá distante, e as pessoas não desfrutam do que elas têm ao seu alcance. E isso foi muito interessante para mim, foi algo que me marcou muito também em termos de aprendizagem, de poder conectar com os estudos, até que eu comecei a entender que se isso existe dentro de uma universidade extremamente conceituada, com pessoas que, na sua maioria, têm uma condição financeira, têm uma condição social e têm uma família que orienta, que sustenta e que ajuda, como que é isso no nosso país, que é tão de tantas diversidades, de tanta carência? E aí, então, eu constituí um projeto social, e aí eu achava que eu já estava também no momento de poder fazer uma ação social, e constituí, que daí já fica aqui meu momento merchan, meu momento de pedir para vocês me auxiliarem nesse projeto. Eu tenho no meu canal do YouTube, eu passei a ser também uma comunicadora. Eu tenho um canal no YouTube, eu fiz isso antes da pandemia, né? Comecei com esse projeto antes da pandemia, ele acabou vindo a público bem quando estava março, estava estourando a pandemia, e eu estava lançando o projeto. E que é o Carreiras na Rua, que é através das mídias eu poder chegar mais perto e poder orientar as pessoas em relação à questão de pegarem a sua carreira mais na mão, da gente poder convidar as pessoas a serem mais adultas, a serem menos vítimas, desculpe assim a franqueza, né? Mas eu acho que nós temos muito vitimismo, nós temos muitas pessoas querendo que alguém cuide da gente, que alguém faça pela gente. E nós precisamos abrir um diálogo e colocar mais, chamar a atenção para as questões de que nós precisamos cuidar mais da nossa vida. E aí, então, dentro dessa busca de poder fazer com que esse tema seja mais expanda, eu estou aqui hoje comunicando com vocês, conversando com vocês, e eu também tenho um espaço dentro destas relações. Eu acho que a rádio é um espaço de alcance. E aí eu comecei a me conectar com as pessoas da Band por esses relacionamentos. Acabei participando muito dos programas de quinta-feira à noite com o Milton Cardoso, voluntariamente, e até que surgiu, então, hoje eu sou colunista na Band News, toda segunda-feira eu tenho lá minha coluna falando sobre carreira, né, Carreira em Foco, para a gente poder realmente né, seguir desenvolvendo, então, essa conversa. Espera que ele está dando uma trancadinha aqui. Vamos... Opa! O que congelou? Deixa eu seguir, que eu quero compartilhar, né, para a gente entrar no que interessa. Deixa eu fechar aqui de novo e abrir para ver o que né, para a gente poder estar andando com... Não sei se está muito pesada a minha apresentação. Ok. Então, quero apresentar para vocês alguns pilares do que fomenta, então, essa minha conversa com vocês. Roberto, só vou te pedir para que tu me sinalize, porque como eu me empolgo aqui, eu acabo, às vezes, não olhando para o relógio. Então, quando eu estiver estourando e faltando uns 5 minutos, por favor, uns 10 minutos, tu me sinaliza para eu poder não respeitar aqui o tempo de vocês. Então, alguns pilares que eu acho que são fundamentais para a gente poder pensar nessa temática da carreira, no protagonismo da carreira. Primeiro ponto, e um ponto que também eu entendo que nós precisamos desmistificar, principalmente no nosso país, que é a noção do que significa o trabalho. Eu acho que nós temos uma demonização do trabalho. Parece que quando a gente encontra alguém que diz assim, eu gosto de trabalhar, no final de semana eu estava fazendo algo de trabalho, nossa, essa pessoa é louca, essa pessoa é frustrada, né? Essa pessoa tem algum problema. Enquanto que o trabalho, né? A definição de trabalho tem muito a ver com a nossa subjetividade. O trabalho, ele é uma parte extremamente importante da nossa identidade. Ele é uma categoria fundamental na construção da própria condição humana. Ele nos constrói e nos expressa como indivíduos na sociedade. Quando nós estamos em rodas sociais, quando a gente vai conhecer alguém, a gente diz o nosso nome, a gente diz, por exemplo, se está numa roda junto aos filhos, eu sou mãe do fulano, eu sou tal, e lá pelas tantas, na terceira, o assunto, e não é só pelo número de horas que a gente está ali dentro nas atividades, não é só pela questão da remuneração, é porque tem muito a ver com
se sentem orgulhosas do lugar onde elas estão, elas às vezes até trazem junto do seu nome, né, do seu sobrenome, elas colocam a empresa como um sobrenome seu. Então, a gente precisa entender que o trabalho ele é extremamente importante para nossa, em relação a quem nós somos. Tanto que muitas vezes pessoas que estão desempregadas, às vezes elas chegam a ter uma fobia social, elas chegam a se retirar um pouco da sociedade, porque no português, né, o ser e o estar são verbos diferentes, né? A pessoa está desempregada, mas ela não é uma desempregada. Mas como o trabalho é algo tão importante, na hora que ela tem essa quebra, ela quase que se atrapalha nessa questão, porque realmente o trabalho ocupa algo muito importante em relação a quem nós somos. Então, essa é uma premissa super importante. O trabalho é algo que é importante na nossa vida, em relação a quem nós somos. Um outro pilar que eu acho que é importante que a gente possa pensar, que traduz muito do que nós estamos falando, é que em Davos, em 2018, as maiores autoridades financeiras, não são psicólogos, não são sociólogos, não são pessoas da área da saúde ou da área social que estavam reunidos, são pessoas que trabalham olhando a economia, né, como que o mundo gira e para onde o mundo vai, quais são as perspectivas. Essas pessoas, essas autoridades, eles se reuniram para olhar quais são as competências que nós precisamos para o século XXI. Em 2019, então, eles fizeram, né, um olhar e acabaram redigindo e fecharam nessas competências que estão aqui. Pensamento crítico e inovação, aprendizagem ativa e estratégia de aprendizagem, criatividade, originalidade de iniciativas, design e programação de tecnologia, pensamento crítico. Então, a área de tecnologia é uma área fundamental, para o desenvolvimento humano, né? Para as pessoas de todas as áreas, nós precisamos aprender muito em termos de tecnologia, solução de problemas complexos, mas aqui vem um ponto importante, né? Nas duas últimas itens que foram mencionados, liderança e influência social. Tá? Então, e quando nós falamos de liderança e influência social, nós não estamos falando de cargo, nós estamos falando de competências. E a última é a inteligência emocional, como algo que é necessário para que a gente possa estar dando conta do que o mundo está nos exigindo. Um outro dado, então, né, dentro desses pilares que fundamentam o que eu quero compartilhar com vocês, um outro dado é esse material, que é um material que existe um grupo de pensadores, de pessoas que, né, se reúnem para poder estudar também as questões de comportamentos, que é o pessoal do Back to Human, e eles têm fazendo algumas pesquisas e trazendo alguns dados, eles trouxeram. Primeiro, a questão de o que faz com que as pessoas percam as suas oportunidades profissionais. 87% das demissões são por questões comportamentais. E eu tenho certeza que esse dado vocês já viram em alguma revista, em algum post no LinkedIn, em algum momento vocês já viram algum desses dados, de que a maior parte das pessoas que perdem oportunidades são pelas questões comportamentais e não pelas questões técnicas, né? Então, isso já é mais batido. Mas aqui tem um outro ponto, muito, muito, muito importante. Por que hoje a gente ouve tanto falar em psicologia positiva, né? E psicologia positiva não é positivismo, né? Porque às vezes as pessoas simplificam muito e acabam simplificando de uma forma não da efetividade do simples, né? Mas de ser simplório, né? De confundir, de pegar um conceito e dar um pouco ficar ridicularizando, né? A psicologia positiva é uma questão muito séria e que ela traz uma necessidade de um novo olhar. E aí a gente tem um dado que eles trouxeram que é muito importante, 75% das pessoas que têm sucesso profissional tem a ver com essa resposta positiva. Lembra, há pouco eu mostrei para vocês das competências lá, ter o foco na solução, né? Ter a capacidade, a competência de solução. A Davos colocou isso. Agora, outros profissionais estudiosos de comportamento e de movimentos de para onde o mundo está indo, trazem de que 75%. E quando a gente está falando de sucesso, não é sucesso dinheiro, é o sucesso subjetivo. Sucesso subjetivo é tu perguntar para as pessoas, o que é sucesso para ti? Algumas pessoas vai ser, ter uma Porsche na minha garagem. Para outras pessoas é eu ter qualidade de vida, eu ser dono do meu nariz. Então, dentro do que significa sucesso para ti, tu tem esse sucesso, e aí no momento que isso foi verificado, foi visto que as pessoas que conseguem essa sensação de sucesso, de estarem bem, são pessoas que têm essa visão positiva, que têm essa visão de
realmente de olhar com foco em solução, de poder olhar para a questão de quais são as minhas virtudes, quais são as virtudes dos meus colaboradores e de poder construir relações mais positivas, mais em cima de valores. E aqui o dado que eu acho que é um dado extremamente importante de nós pensarmos. Eu acho que é extremamente preocupante. 80% dos brasileiros não têm inteligência emocional. E quando a gente foi olhar, agora com a pandemia, a gente viu muitos indicadores colocando o Brasil como um dos países que mais tem depressão, ansiedade, né, as questões psicossomáticas. E quando a gente foi olhar, tem uma pesquisa, teve uma reportagem que saiu na revista Você RH, que era a epidemia da solidão. E foi muito interessante a pesquisa que foi mostrada ali, que mostra de que se hoje tem esse volume de pessoas com depressão e com solidão, o que houve foi um acréscimo significativo, mas houve um acréscimo, ou seja, já existia isso. Então, o que nós precisamos olhar? Que 80% dos brasileiros não têm inteligência emocional. Nós poderíamos aqui usar muito tempo para conversar, porque a inteligência emocional não é só saber de si. É saber de si, é saber se relacionar e saber a visão sistêmica, né? É saber qual é o impacto que isso gera, né? As minhas ações geram nas pessoas, no mundo, enfim, qual é o impacto disso tudo. E o que é importante a gente olhar? Por que nós chegamos aqui? Por que a gente chegou, então, nesses dados que eu estou mostrando para vocês? Por que a preocupação é essa? Porque dentro de uma escola, e eu sei que eu estou trazendo coisas que em alguns momentos nós temos discutido, né, o cenário do mercado de trabalho, do mercado econômico tem discutido bastante essas questões, mas aqui eu estou trazendo uma visão um pouquinho mais técnica de que dos anos 60 aos 80, nós fomos muito instigados a nadar na piscina. Nós aprendemos a nadar na piscina. O que é nadar na piscina? Tu sai de um ponto, tu é o tempo inteiro incentivado no sentido de dizer, tu precisa fazer o teu bem feito, né? Numa linguagem bem popular. O que é fazer o teu bem feito? É tu ser um bom técnico, é tu ter o domínio técnico daquilo que tu estás fazendo. Então, tu vai nadar na tua raia, tu vai fazer o melhor e tu vai chegar lá, com uma noção muito grande de uma garantia de chegar lá. Então, as pessoas já saltam olhando ali, eu preciso chegar lá. Então, ela salta olhando lá, né? E ela, né, dá abraçada como se tudo dependesse somente dela. E nós fomos treinados a isso. As escolas funcionam assim, as universidades, instituições de ensino, o mercado de forma geral funciona assim. Só que o que acontece? Acontece que nesse contexto histórico, o cenário econômico vai se modificando, a tecnologia contribui muito para essas mudanças, e nós começamos então a trabalhar de uma forma diferente. Pelo ano 2000 ali, a gente começa a ter uma noção de que a noção de carreira vai se modificando. Por isso que a gente fala que não tem mais o emprego, né? Agora o emprego acabou, né? Então, o que está por trás dessa fala do emprego acabou? O que está por trás disso é que a gente começa uma nova noção de carreira, onde a gente tem a questão do que a gente chama carreira proteana. Proteus era um deus que se modificava, meio camaleão. Então, a gente começa a entender que nós precisamos ser mais camaleões. E por isso a noção de carreiras, porque eu tenho uma profissão raiz, por exemplo, eu sou psicóloga, mas hoje eu sou consultora, eu sou professora, eu sou comunicadora, eu tenho algumas perspectivas que eu preciso trabalhar, eu preciso rever a minha capacidade de adaptação, né? Então, isso é algo bastante importante da gente. Então, começa a mudar essa noção de tu ter que ter mais maleabilidade, mais flexibilidade. Tanto que a adaptabilidade é uma competência fundamental para um profissional que queira realmente, né, avançar e que queira fazer. Então, é essa capacidade de poder ter maleabilidade e entender que eu não posso somente saber de... eu ia dizer bits e bytes aqui, mas eu, né, fiquei pensando se eu digo porque com o receio de usar alguma expressão técnica errada. Mas eu não posso saber somente, por exemplo, trazendo para a minha área, só sobre testes psicológicos. Eu preciso saber sobre um pouco o mercado, eu preciso saber sobre tecnologia, então nós precisamos ser mais camaleões. O mundo vai andando, vai girando, e o que a gente começa a entender? A pandemia agora escancarou isso, que foi uma das maiores queixas das pessoas. Meu Deus, eu não tenho mais vida pessoal, eu fui trabalhar em casa, eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes. E aí a gente vê o quanto é ruim a ausência da inteligência emocional.
né? Porque parece que se eu saio do controle externo, que eu estou numa empresa e que as pessoas dizem, olha, está na hora do almoço, se eu não tenho esse regulador externo, eu não sei me regular. Então, é sempre a gente meio que botando a responsabilidade de alguém que vai conduzir a nossa vida e vai organizar a nossa vida. E essa é a grande mudança do momento. Mas só deixa eu entrar aqui numa questão, então, que é fundamental, que foi um marco muito importante, que é quando a gente começa a ter uma noção da carreira caleidoscópica. Eu não sei quantos de vocês, né? Esses são os brinquedos bacanas, assim, eu sou de uma geração que brinquei muito, né, e brinquei com brinquedos mais simples, e a gente brincava com caleidoscópio, que a gente ia olhando e as figuras, né, as imagens, elas vão se modificando. A carreira caleidoscópica é isso, é onde a gente começa a entender que eu preciso ser camaleão sobre o ponto de vista profissional, mas é quando eu entendo que a minha vida pessoal, que a minha vida profissional, que elas estão todas as vidas, todos os papéis que eu desempenho na vida, eles estão absolutamente intrincados, eles estão correlacionados. E essa é a grande mudança, porque a gente começa a entender que a pessoa que eu sou na minha vida também tem relação com a pessoa que eu sou no meu trabalho. É relação, não é mistura. Né? Então, essa foi uma grande mudança que está acontecendo. E aí, o que a gente vai encontrar no futuro? Né? A gente começa a entender que aquela noção de que a gente tem um ponto certo de largada e que tem um ponto certo de chegada, se desmonta. Né? E aí a gente começa a entender que o contexto se modifica. Então, eu gosto muito, né, de poder fazer uma correlação do mundo do trabalho, da nossa carreira, com o mar. E gosto muito de fazer essa correlação com os surfistas, porque o surfista, né, e a gente viu agora há pouco isso nas Olimpíadas, quando o Gabriel Medina, né, acho que foi o Felipe, o rapaz que ganhou nosso ouro, agora me deu um branco, a gente acaba focando muito no Medina e tem outras pessoas já competentes vindo, né? Esse é o mercado, né? Não existe uma garantida, né? O Medina foi o que abriu, mas hoje tem vários outros brasileiros também se destacando. Eles foram para o Japão, são surfistas, mas ninguém poderia saber que no primeiro dia do campeonato a onda ia estar ondinhas super pequenininhas, marola quase, e o risco de tufão, porque a gente não tem como controlar esse oceano, a gente não tem como controlar né, o externo, o ambiente externo. A gente tem como aprender sobre ele. Por exemplo, as pessoas sabiam que ia vir um tufão. Com certeza, o Medina sabia que naquele dia as ondas estariam pequenas, porque existem recursos tecnológicos para poder saber dessa informação, né? Mas a gente não tem como controlar. E essa é a grande questão que traz, né, uma nova lógica para a gente. E a lógica que é isso que eu trago para as pessoas, a gente precisa levantar um pouquinho mais a nossa cabeça. E a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção ao que acontece. Atenção ao que acontece não somente na raia que nós estamos nadando, mas de uma forma mais geral. Né? A gente precisa ter essa atenção. E aí vem algumas questões. Então, eu preciso levantar a cabeça e olhar e observar e perceber o que está no entorno, e eu preciso saber de mim. Porque eu não tenho como controlar o oceano, mas eu tenho como saber, primeiro, qual é o mar que eu quero surfar? Eu quero realmente surfar ondas grandes? Porque se eu quiser surfar pipeline, ondas de Nazaré, eu vou ter que treinar muito, eu vou ter que treinar a apneia, eu tenho um outro grau de esforço. Se eu quiser surfar ondas no rosa, que são ondas menores e mais estáveis, e mais, né, rosa nossa praia aqui em Santa Catarina, é um outro esforço que eu tenho. E o que é importante entender? Que está tudo certo, que não tem problema nenhum eu querer surfar a onda em Jurerê, que não tem, né, onde eu vou fazer só pegar jacaré. Né? Não tem problema algum nisso. Mas o que é importante e o que eu percebo hoje que falta é um pouco da ausência dessa criticidade de poder dizer realmente qual é a minha escolha. Se a escolha é eu estar no meio de gigantes, né? Quando eu escolhi lá, e foi isso que eu comentei com vocês, quando eu escolhi trabalhar com pequenas e médias empresas, o que eu precisava para elas? Quais eram as coisas boas que tinham disso? Quais eram os riscos que eu tinha em relação a esta escolha profissional? Né? O que tu precisa fazer? Então, é olhar, atenção ao que acontece e a gente saber da gente. E é isso que eu coloco. Hoje, quando eu vejo as pessoas em alguns momentos dizendo, é muito mimimi. Essa questão do mimimi é outra coisa que me incomoda, porque eu acho que às vezes o mundo está chato, que as pessoas se apegam em pequenos detalhes e aqueles detalhes viram,
e que em alguns momentos, na minha visão, é uma falta é um desgaste de energia por, né, ficar tanto tempo discutindo um ponto, enquanto que tem coisas maiores, né? Então, eu acho que existe isso, mas a gente só tem que ter um cuidado, porque pensar sobre a gente, trabalhar autoconhecimento, trabalhar as relações dentro das empresas, isso não é mimimi. Eu alocar um tempo na minha agenda para planejar a minha carreira, para olhar para mim, isso não é mimimi, isso não é terapia, isso não é coisa de psicólogo. Né? Isso é algo que é necessário, é tu ter uma maior inteligência emocional. Então, o que a gente percebe? Que hoje, né, e também isso é algo que vem sendo batido, as hard skills, soft skills, né, mas acho que a gente olha às vezes muito de cima, sem ter uma atenção um pouco mais cuidadosa ao que acontece. Então, hoje, para a gente poder estar diante desse cenário, que é um cenário que a gente tem, sempre foi, mas que a gente tem consciência que ele é mais complexo e que o cenário ele é incontrolável, nós precisamos estar trabalhando a gente. Como é que eu vou surfar as ondas que eu quero surfar? E aí, para isso, eu preciso hard skills e soft skills. E vocês viram que tem um E, porque também, de novo, os modismos, né? Ah, agora é hard skill, então a gente tem que ter competências técnicas, a gente estudar, tem que ter MBA, né, pós-doc, tem que ser especialista no curso XYZ. Então, hard skill. Ah, não. Então, agora nós temos que ter soft skills. Então, agora vamos olhar para os soft skills. Hoje, para o mundo que nós estamos vivendo, a gente tem que ter o E. Hard skills e soft skills. Porque como o mundo tem essa complexidade, eu tenho que estar constantemente estudando, eu tenho que estar constantemente me atualizando. E aí, esses dias eu estava conversando com umas pessoas em uma empresa e teve uma pessoa que faz parte de uma empresa que eu dou consultoria, e ele disse, eu não aguento mais falar em mindset ágil. Eu disse, está certo, porque realmente a gente tem a questão dos modismos, se pega o livro, o autor, é o autor do momento, mas uma coisa é certa, nós precisamos ter mindset ágil, nós precisamos ter uma forma de viver a vida de uma maneira que realmente que tenha um intuito. Lembra que eu coloquei lá 75% das pessoas, né? Vou lá rapidinho lá, 75% das pessoas que têm sucesso são pessoas que têm essa visão positiva, né? 80% nós temos uma ignorância, um analfabetismo emocional. Né? Então, são dados que a gente tem que olhar para isso. Isso é dado, isso sim não é empírico, não é um chute, né? São pessoas que pesquisam, que trazem dados de análise. Então, o que acontece? A gente entende que nós precisamos ter essa abertura e entender que nós precisamos capacidade de aprender. Tá? Que a gente precisa rever os nossos conceitos. Quando que eu imaginei que eu ia ser uma comunicadora? E aqui, pessoal, eu tive uma situação que me marcou muito, porque quando eu pensei o projeto, eu sou psicóloga, eu sou uma pessoa das humanas, né? E aí eu saio com essa ideia de fazer esse projeto social. O que eu pensei pelo meu mindset? Fiz camisetas, fiz folders, papel, um guarda-sol, né? E a minha ideia era carreiras na rua, né? O carreiras na rua é ir na rua onde as pessoas estão. O primeiro dia que eu fui, choveu muito. E aí, pouquíssimas pessoas foram até o stand onde eu estava, treinei alunas, treinei, não sei o que, fiz todo um pessoal para poder orientar as pessoas como selecionar, como fazer e tal. Então, ok, mas foi a chuva. No segundo evento que nós conseguimos fazer na periferia, lá em Gravataí, nós fomos junto, tinha um outro evento e tinha um videokê, um karaokê ali. E as pessoas todas no karaokê, né, várias, todas não, mas várias ali no karaokê, se divertindo. E no nosso stand, nós atendemos 15 pessoas, no máximo. Eu fiquei frustradíssima. Eu saí dali dizendo, essa gente, esse pessoal fala que tem crise, fala que não tem trabalho, e olha aí, nós estamos aqui querendo fazer um trabalho. Eu me vitimizei total. E aí teve uma aluna minha que era voluntária no projeto, ela me disse, Jaque, eu preciso te dizer uma coisa, falar de carreira é algo que é chato, e as pessoas estão ali se divertindo. Quando essa aluna me disse isso, foi um soco na boca do meu estômago, de como assim é chato? É tu pensar na tua vida, é tu pensar no teu futuro. E aí eu me dei conta que eu estou pensando com a minha cabeça, com a minha lógica, e aí foi um momento realmente duro. Eu, num primeiro momento, me revoltei e eu fui mindset ágil, foco em solução. Como que eu vou fazer?
E aí eu estou caminhando na beira do rio aqui, que eu caminho, eu moro próximo, e aí tem uma pessoa ali que vende água, que é o Pit Stop, que é a minha segunda história do projeto Carreiras na Rua, que eu comecei a usar o storytelling. E eu estou conversando com essa pessoa e ele me conta. Ah, porque um dia eu estava vendo a palestra numa empresa, olha o papel das empresas. Numa empresa lá, eu estava fazendo uma palestra e vi o cara que vende paçoquinha, e que esse cara hoje é rico, ele faz palestras, e ele começou a vida dele vendendo rapadurinha na sinaleira. E eu também quero ter a minha diferença. E aí eu estou vendendo água, eu quero ser alguém na vida e tal. E aí ele começou a me contar a história. E eu disse, está aqui o Carreiras na Rua. Olha que linda a história dele. É alguém que está fazendo. E aí, então, eu disse, por que eu vou ir? Por que eu vou gastar com folder, camiseta, tarará, se tem a tecnologia a favor? E aí se abriu um novo leque de possibilidades. Então, aquilo que eu disse para vocês, né, o que eu estou falando aqui, eu vivo esses dilemas. Tem momentos que eu também tenho dificuldade, mas é poder olhar. Eu tenho uma escolha chorar e eu tenho uma escolha me repensar e me atualizar. Um outro desafio, que é muito duro falar isso publicamente, sabendo que vai ficar filmado, é que hoje eu sou uma senhora. E o mundo do trabalho valoriza muito a juventude. E aí eu disse assim, bah, eu não tenho nem tatuagem, né? E aí eu disse assim, como é que eu vou ser, né, moderna? Eu não digo palavrão, eu não sou jornalista, né? Eu comecei a olhar algumas pessoas como fazer. Eu disse, eu preciso aprender a me comunicar respeitando quem eu sou, respeitando os meus valores. E foi aí que eu comecei, então, a entender que a gente precisa se repensar. E fui fazer curso de teatro, fui aprender tecnologia, como gravar, como fazer aqui me comunicando com vocês por essa câmerazinha aqui, né, como estar diante da telinha. Então, são questões que a gente precisa ir fazendo ginásticas emocionais, ginásticas com os conhecimentos que a gente tem, né, mexer na nossa mente. E a gente precisa entender que aprender é o novo MBA. Né? As pessoas às vezes me perguntam qual é o MBA que eu faço, e o ser humano é fantástico. Ah, qual é o MBA que eu faço? Qual é o curso que eu faço? Daí as pessoas vão no curso, estão no curso, e enquanto estão no curso, estão loucas para acabar, ou estão olhando o WhatsApp, Instagram, respondendo e-mail, rasgando dinheiro. Quando que estar no MBA, mas não tem nenhuma novidade. Estar no MBA é tu conversar com os teus colegas, é tu fazer networking, é tu trabalhar os vínculos e as relações, é tu conversar com os professores que estão ali, é tu ir oxigenando a tua mente, clareando, né, trazendo novas perspectivas, novos pontos de vista. É isso que faz um curso valer a pena. Não é só o conteúdo, não é aquela visão da piscina, da raia só. É uma visão maior. Né? Então, a gente precisa entender que nós precisamos assumir uma responsabilidade diferente pela nossa trajetória profissional, e trabalhar de uma forma diferente. E aqui a gente tem o X da questão, né? Que é onde é o foco da nossa conversa aqui, que é realmente, né, como que a gente olha para a nossa carreira, como que a gente olha para a nossa trajetória profissional diferente. O que nós precisamos, né, limpar nas nossas lentes para que a gente possa dar conta das novas necessidades e a gente se sentir com aquilo que é sucesso para nós, com os projetos que realmente são importantes para a gente. Então, a gente tem que entender, né, nós precisamos entender, e por isso o mindset ágil, né, por isso essa postura que esse processo que nós estamos vivendo, ele requer muita maturidade. E por isso, relacionamentos diferentes. E eu uso muito uma expressão, né? O mercado de trabalho, ele está para o mundo adulto. Por mais que eu tenha menores aprendizes na minha empresa, por mais que eu tenha pessoas da maior idade, da melhor idade, pessoas com 70 anos, 80 anos, eu posso ser uma idosa dentro do trabalho. Eu sou, porque como gente eu sou idoso, como gente, uma pessoa de 14 anos é um jovem, é um púbere ainda, né? Ele não é nem adolescente classificado pela psicologia do desenvolvimento. Mas quando ele entra no mundo do trabalho e ele faz essa escolha, eu preciso entender que se eu estou no mundo do trabalho e eu tenho 70, 80 anos, eu preciso me atualizar. E a atualização não é só na tua área de conhecimento, não é só saber mais de tecnologia, é saber sobre relacionamentos, é saber te comunicar, é saber de qual o impacto, de poder olhar práticas de colaboração, não como uma modinha. Né? Não adianta botar puff colorido na minha empresa se eu não tenho uma postura de poder desfrutar daquele ambiente.
de poder fazer o que esse ambiente... Não é infantilizar. Eu tenho um cliente meu que é do segmento de tecnologia que ele diz, eu não quero fazer da minha empresa um parque de diversões, né? Eu não quero pessoas aqui para brincar, né? Um playground, né? Eu quero um ambiente, sim, um bom ambiente, mas com pessoas adultas. E isso não significa, por ser adulto, que tem que ser chato, né? Então, é essa visão que nós precisamos mudar. E aqui eu quero trazer algo que é bem diferente, né? E como é que a gente muda, né? Porque, então, acho que vem um ponto. Como que a gente muda? E a gente muda no momento que a gente entende. Esse aqui é um autor que eu gosto muito, que é o Eric Berne. Ele estuda a personalidade, a nossa personalidade, através dos diferentes papéis que nós assumimos. E aí ele nos convida a pensar quais são os papéis que nós escolhemos ter. Então, se eu tenho o papel de mãe, de pai, de namorado, marido, né? Eu tenho um papel de filho, eu tenho um papel de amigo, e eu tenho um papel de ser um empresário, eu tenho o papel de ser gestor, eu tenho o papel de ser funcionário. Quais são os papéis que eu tenho, os pratinhos que nós temos e que nós carregamos? E o que esse autor coloca é que a gente precisa ter consciência de como que nós estamos carregando esses pratinhos. E o que eu vejo, e aqui fica uma questão, é cada um desses pratinhos, eles têm uma exigência. Um dos exercícios que eu faço dentro das consultorias, dentro dos trabalhos que eu faço, eu convido as pessoas a dizer, como que tu está cuidando do teu papel de amigo? Como que tu está cuidando do teu papel de filho? E aí as pessoas, meu Deus, mas eu não tenho tempo para isso. Ou, eu só estou nesse momento cuidando da vida profissional. Tá tudo certo, desde que tu tenha consciência sobre isso. Hoje, eu tenho muita clareza que o meu papel de amiga, talvez ele esteja no meu pratinho, que ele está mais assim embaixo, né? E é uma escolha de vida, eu tenho consciência sobre isso. Se em algum momento, né, eu tiver, sei lá, uma crise no meu casamento e eu tiver que, né, daqui a pouco repensar a minha vida, eu vou dizer, nossa, onde estão os meus amigos? Eu deixei para trás, mas isso é uma escolha minha, né? Então, a gente precisa ter consciência sobre os papéis. E o que a gente precisa dentro desta consciência, a gente poder entender como que eu estou cuidando cada um desses papéis. E aqui o que mais nos interessa, né, que é sobre aonde nós estamos conversando aqui, que é a questão, e o que isso tem a ver com a marca pessoal? É que eu vejo que as pessoas mergulham no trabalho, elas mergulham nas atividades e elas não têm consciência de que eu tenho, dentro da atividade, do meu dia a dia, do meu volume de atividades, eu preciso pensar como que eu estou cuidando do meu papel de empresário. Se eu tenho, e eu escolhi para a minha vida, ser empresário, como que eu estou cuidando das relações? Como que eu estou cuidando, né, da gestão da minha empresa? Quanto tempo no meu dia a dia eu estou alocando para cuidar da relação com as pessoas? Porque se eu escolhi ser um gestor, eu tenho um papel organizacional de líder. E se eu tenho um papel organizacional de líder, eu preciso fazer jus a esse papel, né? E o fazer jus é olhar para as pessoas, é poder ver como é que estão essas relações. E o que eu percebo, e essa é a minha visão, e eu vejo o quanto isso faz diferença, e aqui eu estou, né, compartilhando com vocês o quanto que a falta de olhar para isso e a falta de clareza, ela pode ter impacto. E eu vivi isso. Eu sou professora, né? Então, na minha vida profissional, eu sou empresária e eu sou professora. E aí teve um momento que o que acontece? Como eu não tinha o hábito de me preocupar em me comunicar com o mercado de trabalho, porque eu sou de uma geração que eu dizia, ainda mais dentro da psicologia, que a gente tem que fazer marketing, não é algo muito bem visto, eu sou de uma geração que o marketing era quase uma questão antiética, a gente compra a ideia e fica com isso. O tempo passou e a gente está com uma ideia que é lá de quando eu fiz, há muitos anos atrás, quando eu fiz a psicologia. E aí eu comecei a dar aula. Só que quando eu comecei a dar aula, eu convivo com jovens, eu convivo no escritório de carreiras, lá dentro da PUC, e o pessoal trabalha muito a divulgação. E aí tira foto, eu fui para a Ninfa, e aí vinha foto e tal. E aí um dia eu encontrei uma colega, e essa colega disse assim, pois é, né, porque agora tu está na PUC. Eu disse, mas eu estou na PUC já há muito tempo. O que ela está querendo dizer com isso? E deu uma coincidência, que logo em seguida eu encontrei uma outra pessoa. E essa pessoa me disse, pois é, agora tu só está na PUC.
usou o só. Eu digo, como assim eu só estou na PUC? Eu trabalho que nem uma maluca, eu tenho minhas atividades de consultoria, como só estou na PUC? E aquilo ficou. Até que tem algumas empresas que eu queria me aproximar e tal, e onde eu tenho uma, que é a pessoa que é do RH, é muito minha amiga, eu disse para ela, quero tomar um café contigo. E aí ela foi tomar um café, eu disse para ela, eu queria entender, assim, eu sei que tu me admira um monte, né? Por que tu nunca me chamou para fazer um trabalho na tua empresa? E ela disse, Jaque, eu não sabia que tu queria. Para mim, tu tá super ocupada e super mergulhada nas tuas atividades de professora. E eu disse para ela, o que está fazendo ela ter essa impressão? E aí eu fui olhar os meus materiais, as minhas redes, as minhas coisas, só aparece foto de professor, eu não conto nada do que eu faço. Ela disse, eu te admiro, eu sei que tu é competente, mas eu não sei claramente o que tu faz. E aí, de novo, bingo, né? Eu me dei conta, eu disse, nesse momento, eu estou sendo casa de ferreiro e estou sendo espeto de pau. Eu não estava cuidando da marca da minha empresa, eu não estava cuidando melhor da minha marca e da minha identidade profissional, né? Eu estava deixando ao léu, ao vento, né? Acreditando que e realmente eu acredito que no trabalho de consultoria é a validação, é o cliente que te indica que é o melhor, é a melhor coisa que tem, mas tu também precisa comunicar. E aí foi nesse momento que eu comecei a estudar a questão de carreiras na rua, comecei a olhar, eu assisti um TED com a Amanda Palmers. E nesse TED ela é uma artista que ela começou a carreira dela como fazendo aquelas estatuetas, né, assim de rua. E aí ela diz que a gente tem que aprender a pedir. E ela fala muito sobre isso. E eu me dei conta que em alguns momentos eu não pedia e eu também não me colocava mais por orgulho. Né? E é isso que, quando a gente começa a pensar, quando a gente aloca tempo, porque talvez na minha cabeça, vender é algo feio, vender é algo chato. E porque eu não sei por que cargas d'água nós temos esse preconceito com vender. Ah, o vendedor é chato. Quando que todos nós precisamos ser vendedores. Todos nós, quando eu estou dando uma aula, aqui nesse momento, eu estou querendo, de alguma forma, convidá-los a pensar sobre o que eu estou dizendo. Tem uma intenção de persuasão aqui. Isso é vender. Né? E não a visão de que o vendedor é o chato, é a pessoa que fica insistindo, né, em relação a ti. Eu vi que teve alguém aqui que levantou a mão. Né? Né? Então, acho que esses são pontos que são importantes da gente poder pensar. Nós precisamos entender os nossos diferentes papéis. Nós precisamos entender que a pessoa que eu sou na rua, e aí só fechando, assim, né? Eu estava acompanhando uma empresa, não trabalho hoje mais com seleção, só com trabalhos de acompanhamento de executivos, assessment, né? Avaliação. Mas eu tenho uma empresa que eu acompanho uma série de contratações quando eles vão fazer, e eles tinham achado uma pessoa. Não, para um cargo bem difícil, assim, onde foi bastante trabalhoso chegar nesse profissional. Só que enquanto eles estavam fazendo a seleção e vendo, num determinado momento eles viram que essa pessoa fazia ciclismo radical. E ao olhar, e a empresa da qual eu trabalho, segurança é um valor muito, 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 é valor mesmo, né? Não é fake, não é só no quadrinho, é um valor. E aí quando eles viram essa pessoa fazendo ciclismo radical, sem capacete, sem protetores, eles disseram, nós não podemos trazer alguém que banaliza a segurança. Como é que eles viram isso? Vendo quem é essa pessoa. Como que ele vive esses valores de segurança na vida particular dele. Ah, mas é injusto, Jaqueline. A vida da pessoa é a vida da pessoa. Explica para isso para um funcionário que tu está dando treinamento e que tu está dizendo para ele lá, tu tens que usar os EPIs. E esse funcionário passa por ti na rua e te vê sem os EPIs. Explica para esse funcionário que aquilo que ele está dizendo realmente é importante. Então, o que fica aqui para nós, né, é realmente a gente poder ter um entendimento de que a gente precisa olhar mais para a nossa vida, ter uma gestão realmente de qual é a marca, como que eu quero que as pessoas me considerem, né? Trabalhar, alocar tempo para a gente ver. E que a gente tenha cuidado realmente com esses comportamentos automáticos. Liga no comportamento automático e vai fazendo como sempre tu fez. Né? Nós precisamos um novo protagonismo, né? Nós precisamos realmente trabalhar, não protagonismo como uma palavra de moda, né? Mas como uma atitude.
E desenvolver resiliência, né? Porque realmente os fatos vão se modificar, né? As coisas vão acontecendo. E que a gente tem que entender que as conexões, elas se dão através da empatia. São alguns pequenos fatos que vão acontecendo. Se eu estou aqui hoje conversando com vocês, é porque a Sara, que é uma pessoa super querida, me indicou para o Roberto. Então, olha a rede, são as conexões que vão fazendo acontecer, né? E as conexões através de uma empatia realmente bastante necessária, né? A gente precisa colocar realmente um outro olhar, né? Ter uma visão de negócios e nos prepararmos para essa, né? para a vida, né? E trabalhar sempre a questão do personal branding, né? Como é que é a gestão da minha marca, como as pessoas estão me vendo, não como uma questão e aí eu realmente, né, fechando aqui com vocês, eu aprendi isso muito com o meu professor de teatro, que hoje é o meu parceiro. Hoje nós estamos fazendo um curso sobre isso, sobre carreira, comunicação e comportamento, falando sobre a importância do comportamento, porque quando eu vinha para os vídeos, eu dizia, meu Deus, eu vou botar minha cara a tapa, e se eu disser uma coisa errada, hoje em dia qualquer coisa tampouco pode viralizar de um jeito errado, né? E aí eu me lembro que eu ficava super tensa, super dura na frente das câmeras, e um dia ele me disse, Jaque, por que tu está fazendo isso? E eu disse, porque eu quero realmente, né, que as pessoas possam se apropriar, cuidar mais das suas vidas. E aí ele me disse, então quando tu falar, fala para essas pessoas. E não te preocupa em ser interessante, te preocupa em ser interessada. E isso eu acho que faz toda a diferença, né? Eu acho que nós precisamos ser mais interessados, nós precisamos cuidar mais dos relacionamentos, tomar bons cafés com as pessoas, não chamar a pessoa somente quando tu precisa dela, né? Só que para isso, nós não podemos ser super-heróis, né? Nós somos pessoas reais, mas que nós precisamos cuidar mais da nossa vida, alocar, né? Desenvolver fazer um planejamento. A gente faz planejamento estratégico das empresas, por que a gente não faz planejamento das nossas questões? Né? Então, não sei se não falei muito rápido, que estava preocupada com a questão do tempo, né? Mas obrigada e trazendo algumas ideias, né? Eu vi que tem uma pessoa já que se colocou, e aí abri para a gente poder aqui estar dialogando, então, né? Enfim, né? Compartilhando aqui umas ideias. Obrigada pelo tempo, pelo carinho, pela atenção e pelas relações que nós estamos construindo aqui. Jaque, parabéns aí pela excelente palestra. Eu acho que tu trouxe muito conteúdo e cada ponto assim poderia ser dialogado bastante, né? Como de praxe, eu costumo trazer alguns pontos que eu acho interessante, que me pareceu assim de destaque dentro da. É até difícil, né, selecioná-los, porque realmente eu acho que muita coisa interessante. Teve uma hora que tu trouxe alguns dados, entre eles a questão de 87% aí das demissões são comportamentais, tá? Hoje na TI, a gente tem dá para dizer que o nosso maior problema hoje é relativo à manutenção dos colaboradores nas nossas organizações, tá? Hoje em dia o mercado está muito tem uma oportunidade muito grande para todo mundo trabalhar, muitos empreender, enfim. E isso que tu me colocou para mim já marcou, já aconteceu comigo também, né? Eu acho que todo mundo passa, não é a questão técnica, que é um ótimo técnico, mas a questão comportamental, ela realmente às vezes pega, né? Pensando assim nos nossos associados, muitos empresários, ou as próprias empresas de RH que estão participando aqui, quais são as dicas que tu poderia nos dar assim, para tentar diminuir esse problema, né? Literalmente? Eu penso que a área de tecnologia precisa urgentemente olhar para essa questão. Tá? Hoje eu acompanho muitas pessoas, alunas, clientes, as tech recruiters enlouquecidas, e acho que realmente, né, no mundo da tecnologia a gente tem uma inversão. Só que essa inversão ela não é saudável, porque a gente vê as pessoas em alguns momentos assim numa relação às vezes quase de leilão, né? Quem dá mais? E uma empresa roubando do outro. Né? E eu acho que as empresas tinham que se juntar, né? E poder olhar assim, o quanto nós estamos perdendo com isso. Né? Porque eu acho que a gente perde exatamente essa questão do engajamento, a gente perde o sentido do pertencimento. Então, eu entendo que nessa questão de pessoas na área de tecnologia, nós temos uma questão que, nós precisamos formar mais desenvolvedores. Eu acho que tem uma oportunidade social aí fantástica, né?
porque nós temos um país que tem pobreza, nós temos um país que tem muitas pessoas que não têm perspectiva profissional, e nós precisamos formar mais pessoas, né? Então, acho que essa é uma questão bem fundamental mesmo, né? E na questão das pessoas hoje, eu acho que a gente precisa trabalhar o comportamento no sentido de conversar mais com as pessoas, assim, de quando elas estão saindo por quê? Né? Porque essa saída, tu percebe que é uma saída que às vezes falta uma ausência realmente de olhar um pouco mais para a trajetória de carreira, né? Olhar um pouco mais para há pouco, assim, e eu trabalho com empresas de tecnologia hoje, e às vezes assim, é muito duro quando a gente chega, cadê o fulano? Ah, o fulano saiu, né? E tu percebe que tem uma ausência de controle aí, né? Porque não é uma questão de que eu estou perdendo pessoas. Então, né, quando eu estou perdendo pessoas, nós estamos perdendo, talvez ainda a gestão esteja muito em cima de CPFs, não em cima realmente de pessoas. Né? Então, eu não sei se eu cheguei a te responder, Roberto, né? Mas eu vejo que eu penso que as empresas de tecnologia precisam se debruçar muito sobre isso, né? De qual é a construção de relações que nós estamos construindo com os nossos profissionais. Eu tenho visto muito sofrimento. E um outro dado que a gente vê é que existe, por exemplo, hoje uma questão de burnout muito alto na tecnologia, né? Porque como você parece que a gente está esgarçando, né? O termo correto é esgarçar, né? Esgarçando a corda. Perfeito. O outro dado ainda que eu gostaria de discutir contigo é quanto a ponta, ainda nessa questão de dados, né? 75% do sucesso profissional tem a ver com uma resposta positiva dos problemas. Quando disse isso, eu pensei, poxa, mas essa, mais do que nunca, é a área de tecnologia, né? Nós estamos sempre uma... Eu acho que o profissional de TI tem que ter um pouco esse perfil, porque ou tu está desenvolvendo um projeto novo, está resolvendo um problema para um cliente tecnológico, enfim. Então, tu tem que saber lidar com isso. Então, se tu conseguir fazer vamos dizer assim, essa competência se desenvolver em um profissional de tecnologia, nossa, isso vai ter um impacto diretamente no trabalho, porque o trabalho passa muito por isso, né? Uhum. Eu acho que eu adoro, tá? E não estou sendo sedutora aqui com vocês, eu acho que a área da tecnologia é sensacional. Eu digo isso para os meus alunos quando eu estou dando aula na área de trabalho, o pessoal da psicologia, que eu acho que em vários momentos a área de tecnologia tem mais humanidade do que muitas empresas da área de saúde, por exemplo. Né? E eu acho que essa revolução foi muito provocada pela área de tecnologia. Só que o que eu penso que a área de tecnologia precisa pegar este olhar, que é um olhar ainda um pouco técnico e mecânico, para o P, não somente para o P do processo, mas um pouco mais para o P das pessoas. Né? Então, assim, eu criei todo um mecanismo de metodologia ágil e que traz realmente o envolvimento, a aproximação dos clientes e tal. E se cria um método. Mas nós temos aí uma oportunidade, por exemplo, em termos de segurança psicológica. Né? O quanto realmente aquela pessoa que está dentro daquele sistema e que tem essa questão do ágil, ela realmente está confortável para levantar a mão e dizer, eu não entendi. Né? Ou eu não concordo que seja desse jeito. Porque, de novo, né, pessoas não são máquinas. As pessoas não pegam no tranco. Né? Quem viveu, né, vive os carros, quando não tínhamos tanta tecnologia nos carros, a gente tinha a função, né, quando o carro apagava, de empurrar o carro pegar no tranco. Se eu fizer o tempo inteiro o carro pegar no tranco, a mecânica desse carro, mesmo agora com tecnologia, esse carro vai ter um problema mecânico. Nós, como seres humanos, a gente precisa aquecer. E aquecer não é só fazer um método de check-in, uma brincadeira, é fazer realmente um check-in, é acolher as pessoas. Né? E nós precisamos convidar as pessoas para que elas façam isso com as suas vidas. Né? É por isso que eu uso essa expressão, né? Que nós possamos pegar mais a nossa vida na mão. E eu posso dizer isso assim, como hoje eu converso com alunos, e eu não dou aula só na área das humanas, eu dou aula na administração, eu dou aula para o pessoal da aeronáutica, eu já dei aula na área de sistemas de informação. Quando tu conversas com os alunos, tu conversa com os profissionais de mercado, existe um certo vazio. Né? Então, assim, eu acho que existe uma oportunidade muito grande para a gente cuidar um pouquinho mais desse aspecto, abrir espaços para poder falar um pouco mais da trajetória, porque carreira é trajetória de vida, é sentido de vida. Essa é a definição de carreira hoje. Perfeito. Nós temos aqui também no QA o André Strepo, nosso colega. Ai, querido! Nosso velejador.
ele comenta, te dá os parabéns aí pela palestra. Acho que tem que ser disponibilizado aos funcionários das empresas. Isso vai estar disponível nas nossas redes sociais, então fica acessível a todos, né? Ele faz uma pergunta, né? Então, em que momentos você percebe que as pessoas viram adultas no trabalho? Eu acho que quando os líderes deixam de ser pais. O que significa isso, né? Primeiro é isso, um beijo para o André. Eu acho que o André tem essa questão. O André é um atleta e o André é um que traz do mundo do atleta dele, ele traz para a prática profissional, né? Então é isso, a gente poder juntar, né, esses papéis. Mas eu penso que o que eu vejo hoje, em alguns momentos, os líderes assumem, as empresas assumem isso, né? De que eu sou responsável pela carreira, né? Então vamos fazer o trabalho lá o plano de cargos. Então, o plano de cargos. E a gente não convida também as pessoas a dizer qual é o teu plano de carreira, né? Eu acho que nós tínhamos que perguntar para as pessoas quais são os teus planos de carreira. Então, quando eu mostrei aquele desenho, né, dos papéis ali, é isso, né? Às vezes os gestores, eles se confundem no papel de pais. Então, eles ficam passando a mão na cabeça, né? Ou eles lidam de uma forma extremamente autoritária, comando e controle, né? A forma autoritária, às vezes o discurso sendo outro, mas uma forma, ou de uma forma muito paternalista, né? Então, eu acho que uma das coisas que nós precisamos é não ser paternalistas, é poder chamar essa pessoa e poder dizer, bom, qual é a minha responsabilidade, qual é a responsabilidade da empresa e qual é a tua responsabilidade. Então, acho que essas são, assim, conversas mais adultas, né? Esses dias eu separei um trecho de uma novela que teve reprise agora, que é A Vida da Gente. Acho que aquela novela é uma lição de vida, tá? Assim, acho que é uma novela das antigas, assim, foi filmada em Porto Alegre e tal. E tem uma cena que, para mim, o que é uma conversa adulta? É o médico, que está ali, né, que é o personagem do Tiago Lacerda, conversando com a menininha, que é uma criança, que está no hospital numa situação, né, delicada. Aquele diálogo, ele é lindo, porque ele tem a delicadeza, ele exerce a empatia cognitiva de usar uma linguagem dela, de que ela entenda, mas ele não fica abobalhado, não é uma fala assim dengosa, é uma fala doce, numa linguagem que a menina entenda, e ele fala da gravidade. Então, ele se mantém no papel de adulto, conversando com uma criança. É sensacional, é sensacional. Certo. Agora, mais uma aqui. Quando tu comentou um pouco sobre o novo MBA é aprender, né? E a questão do aluno estar ali, né? E realmente participar e não ficar... Isso me tocou um pouco, porque eu também sou professor de MBA, tá? E até eu acho que qualquer aluno que começaria um curso, né? Talvez tivesse que ter esse tipo de experiência em conversar um pouco sobre isso, né? Porque eles estão fazendo um investimento, tão ansiosos, mas ao mesmo tempo tão longe, né? Não participando. E isso ainda foi agravado pela pandemia, né? Eu acho que a questão de não estar presencial também dificultou um pouco mais isso. Então, o professor tem que desenvolver outras habilidades para continuar mantendo o público, vamos dizer assim, interessado no assunto, às vezes extrapolando um pouco até mesmo o que seria a aula em si. Mas, assim, eu acho que seria uma ótima recomendação, tá? Isso aí, eu achei muito bacana isso que você comentou, Jaqueline, tá? Faz todo sentido, assim, né? Particularmente falando, esse tipo de conversa, como aproveitar melhor um curso que está fazendo, está investindo, né? Uhum. É isso, assim, é poder fazer com que as pessoas se deem conta que não adianta ter o certificado, né? Porque o teu certificado, né, num país como o nosso, a pessoa ter um certificado de nível superior, uma especialização, ainda é um diferencial. Mas dependendo do segmento, por exemplo, no segmento que tu está, por exemplo, vocês até assim, às vezes na tecnologia é muito mais importante ele ter uma certificação XYZ do que ter a graduação, né? Mas o que te adianta ter essa certificação se em algum momento, quando precisa mesmo, a pessoa não tem aquele outro recurso, né? Ou quando a gente tem que buscar uma nova saída, a pessoa não consegue buscar essas novas saídas, porque ela está presa somente àquele tecniquez, né? Então, eu penso que a gente precisa, sim, Roberto, concordo contigo, eu acho que nós precisamos ocupar mais o nosso espaço, que bom que vocês estão fazendo esse processo aqui, que bom que vocês estão ajudando uma instituição também que necessita, né, de trabalho, né, de inclusão, de estar aqui divulgando, né, ali a questão Menino Jesus Praga, né, falei correto?
Então, assim, mas eu acho que nós precisamos, sim. E eu acho que a gente precisa se economizar menos como indivíduos dentro da sociedade que a gente vive e insistir um pouquinho mais com as pessoas. Eu acho que a gente confunde, assim, né? É isso que eu disse há pouco tempo, meus filhos eram adolescentes, hoje são adultos jovens, e mesmo como adultos jovens, eu sigo conversando com eles, eu sigo próxima, eu sigo em alguns momentos me posicionando porque eu me importo com eles. E só para fechar, né? Dos 21 aos 28 anos, tem um autor que estuda os ciclos da personalidade através dos setênios. Dos 21 aos 28 anos é um momento, é como se fosse uma crise de adolescência dos profissionais, porque ele está formando a identidade profissional dele. Então é um momento super difícil. Então às vezes ele fala com, né, toda uma ousadia, mas às vezes aquilo é uma cortina de fumaça, por trás está sofrendo, tem um sofrimento, ele tem inseguranças. Né? E, de novo, não é ser pai e ser mãe. Eu faço isso com meus filhos, mas com os profissionais no mundo do trabalho, mas é poder entender como é que a gente acolhe, sendo adulto, estando na cadeira executiva que a gente está. Como que a gente acolhe, como que a gente apoia, como que a gente dialoga. Perfeito. Gostaria de agradecer muito a tua participação, tá? Fiquei realmente bastante feliz de todos os temas que tu abordou, acho que tanto saúde mental, marca pessoal, mas todo esse contexto, né, de desenvolvimento pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Me informo ainda que a pesquisa de satisfação do CPROC será enviada por e-mail via software SurveyMonkey, e aí contamos com a participação de todos vocês para que possamos estar sempre melhorando nossos eventos e oferecendo conteúdo que agregue valor. Roberto, posso sim, só atrapalhando o teu protocolo, só pedir para o pessoal, se puderem me acompanhar, né, os vídeos, porque eu falo muito desses temas nos meus vídeos, que esse é o espaço, né? E não é por uma questão da vaidade, mas é um aspecto realmente assim do meu propósito, né? De poder tocar nas pessoas que estejam querendo. Então, no Instagram eu estou como Mânica Jaqueline, né? E tem o canal no YouTube, que daí pode achar como Jaqueline Mânica ou como Carreiras na Rua, de poder divulgar esses vídeos para pessoas que possam estar, em algum momento, tem uma série de contribuições sobre carreira ali. Então, só desculpa te contar que eu acabei esquecendo, ó, eu tô aprendendo essa questão de poder divulgar e vender o projeto. Perfeito, fica aí a dica, eu acho que esse assunto aí, ele requer, né, um estudo e fica o aprendizado contínuo, né? Então a gente tem que estar participando e realmente interagindo. Então tá a dica aí, então, pessoal, né? Tá até ali a foto do Instagram, né? Mânica Jaqueline. Então, fiquem à vontade. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos, né? A participação. Contamos ainda com quase a maioria dos participantes ainda estão aqui, então isso é um sinal de que está extremamente interessante aí o nosso evento. Em breve divulgaremos o nosso próximo encontro aí, né? Nos nossos meios de comunicação. Mais uma vez, obrigado a todos. Tenham um bom almoço e um bom dia. Tá? Obrigada, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada. Tchau. Tchau.